Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 21 de Noções de Eletricidade e Eletrônica. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo pelos circuitos lógicos sequenciais, onde aprendemos a sua definição e conhecemos o LED com porta NAND, onde foi vista a figura representando a porta NAND e a tabela verdade e o seu símbolo simplificado. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através do LED com porta OR, onde temos que duas portas NOR interligadas de modo cruzado podem ser usadas como o LED com portas NOR. Então, a configuração do LED com porta OR é muito semelhante ao LED com porta NAND, exceto pelo fato de as entradas Q e Q barrado estarem em posições trocadas. Porque, como nós vimos na aula passada, o LED com porta NAND, a saída Q fica aqui em cima e a saída Q barrado fica aqui embaixo. Já no LED com a porta OR, nós temos o contrário. O Q barrado fica aqui em cima e o Q fica aqui embaixo. Então, aqui nós temos a nossa tabela verdade e o seu símbolo simplificado. A análise do funcionamento do LED NOR pode ser feita exatamente da mesma forma que a do LED NAND, e os resultados são mostrados na tabela verdade, apresentadas na figura anterior e resumidos a seguir. Então, aqui nós temos no nosso primeiro caso, em que set e reset são iguais a zero. Esse é o estado de repouso do LED NOR e não tem efeito sobre o estado de saída. As saídas aqui, Q e Q barrado, permanecem nos mesmos estados que estavam antes dessa condição de entrada. Já no segundo caso, em que temos set igual a 1 e reset igual a 0, essa condição sempre faz a saída ir para o estado em que Q é igual a 1, no qual permanecerá mesmo que a entrada set retorne para 0. No caso 3, nós temos set Q é igual a 0 e reset igual a 1. Essa condição sempre gera um estado de saída em que Q é igual a 0, no qual permanecerá mesmo após a entrada reset retornar para 0. E no quarto caso, nós temos set igual a 1 e reset igual a 1. Então, esta condição tenta, ao mesmo tempo, setar e resetar o LED e gera Q igual a Q barrado, que também é igual a 0. Então, o LED NOR funciona exatamente como o LED NAND, exceto pelo fato das entradas set e reset serem ativas em nível alto em vez de nível baixo, e o estado de repouso é set e reset igual a 0. Então, a saída Q será setada no nível alto por meio de um pulso de nível alto na entrada set e ela será resetada em nível baixo por meio de um pulso em nível alto na entrada reset. Então, aqui nós temos que em T3, a entrada reset vai para o nível alto e leva Q para o estado 0, no qual permanece mesmo após a entrada reset retornar para o nível baixo em T4. Certo? E o pulso na entrada reset em T5, no caso isso aqui, não tem efeito sobre a saída Q, visto que ela já está em nível baixo. Então, o pulso na saída set em T6, seria este aqui, leva a saída Q de volta para o nível 1, no qual permanece. Pulsos digitais. Há situações nos sistemas digitais em que um sinal passa de um estado normal inativo para o estado oposto, ou ativo, o que faz com que algo aconteça ao circuito. Então, o sinal volta ao seu estado inativo, enquanto o efeito do sinal recentemente ativado permanece no sistema. Esses sinais são chamados de pulsos. Um pulso que executa a sua função planejada quando o nível está alto é chamado de pulso positivo. Já o pulso que executa a função planejada quando o nível está baixo é chamado de pulso negativo. Nos circuitos reais, leva tempo para que a forma de onda de um pulso varie de um nível para o outro. Esses momentos de transição são chamados de tempo de subida e tempo de descida e são definidos como o tempo que a tensão leva para variar entre 10% e 90% do nível alto de tensão, como mostrado no pulso positivo da figura que nós vamos ver a seguir. Então, aqui nós temos uma ilustração, temos o pulso positivo, o pulso negativo e as bordas de subida e borda de descida.
Então, a transição no início do pulso nós podemos chamar de borda de subida, e a transição no final do pulso é chamada de borda de descida, como podemos observar aqui na imagem. E a duração ou largura do pulso, TW, que seria este aqui, é definida como o tempo em que as bordas de subida e descida estão entre 50% do nível alto de tensão. Como vocês podem perceber bem aqui, ó. Sinais com clock e flip-flops com clock. Os sistemas podem operar de modo assíncrono ou síncrono. E o que é um sistema assíncrono? É quando as saídas de circuitos lógicos podem mudar de estado a qualquer momento em que uma ou mais entradas mudarem de estado. Já os síncronos, nós temos os momentos exatos em que uma saída qualquer pode mudar de estado e são determinados por um sinal que geralmente é chamado de clock. Esse sinal de clock é geralmente um trem de pulsos regulares ou uma onda quadrada que é distribuída para todas as partes do sistema, sendo que a maioria das saídas muda de estado apenas quando ocorre uma transição no sinal de clock. Então aqui nós temos a ilustração da transição positiva ou borda de subida, certo? E a transição negativa ou borda de descida. Então, as transições são denominadas bordas e quando um clock faz uma transição de 0 para 1, é chamado de borda de transição positiva, que também pode ser chamada de borda de subida. E quando o clock faz uma transição de 1 para 0, denomina-se transição negativa ou borda de descida. E nós temos que os sistemas digitais, em sua maioria, são síncronos. Flip-flop com clock. Vários tipos de flip-flops com clock são usados em um grande número de aplicações e eles possuem algumas características que nós vamos ver agora, certo? Então, flip-flop com clock tem uma entrada de clock que é denominada CLK, ou CK ou CP, certo? Nós podemos utilizar essas três nomenclaturas, mas a mais usual é a CLK. Então, a maioria dos flip-flops com clock, a entrada CLK é disparada por borda, o que significa que essa entrada é ativada pela transição do sinal de clock. Isso é indicado por um pequeno triângulo na entrada CLK e é o que diferencia os flip-flops do LEDs, que são disparados por níveis, ou seja, os flip-flops são disparados por clock e os LEDs são disparados por níveis. Então aqui eu tenho essa imagem em que temos esse símbolo do flip-flop com as saídas Q e Q barrado. Nós temos o símbolo aqui do clock, em que é ativado por uma borda de subida e as entradas de controle. Então, este pequeno triângulo, como eu acabei de mencionar, na entrada CLK para indicar que essa entrada é ativada apenas quando ocorre uma borda de subida. Então aqui, nenhuma outra parte do pulso terá efeito na entrada CLK. Aqui nesta outra figura, nós temos que ela mostra o símbolo de um flip-flop com um pequeno círculo e um pequeno triângulo na entrada CLK, certo? No caso aqui, ele é ativado por uma borda de descida e nenhuma outra parte do pulso de entrada terá efeito na entrada CLK. E nós temos que os flip-flops com clock também têm uma ou mais entradas de controle, que podem ter vários nomes dependendo do seu funcionamento. E as entradas de controle não terão efeito sobre a saída Q até que a transição ativa do clock ocorra. Em outras palavras, o efeito dessas entradas está sincronizado com o sinal aplicado na entrada CLK. Então, por isso, são chamadas de entradas de controle síncronas. E as entradas de controle deixam as saídas do flip-flop prontas para mudar de estado, enquanto a transição ativa da entrada CLK é que de fato dispara essa mudança de estado. As entradas de controle é que determinam o que ocorrerá com as saídas. A entrada CLK determina quando as saídas serão alteradas em função das entradas de controle. E nós temos também o tempo de setup, preparação, e o tempo de hold, manutenção. Vamos iniciar pelo tempo de setup, que é o intervalo de tempo que precede imediatamente a transição ativado sinal de clock, durante o qual a entrada de controle tem de ser mantida no nível adequado.
Então, geralmente, os fabricantes de circuitos integrados especificam esse tempo de setup, certo? Nós temos também o tempo de hold, que é o intervalo de tempo que se segue imediatamente após a transição ativa do sinal do clock, durante o qual a entrada de controle síncrona tem de ser mantida no nível adequado. Então, os fabricantes de circuitos integrados também especificam um valor mínimo aceitável para este tempo de hold. Então, assim, para garantir que um flip-flop com clock responda adequadamente quando ocorrer a transição ativa de clock, as entradas de controle têm de estar estáveis, ou seja, não mudarem de estado, por pelo menos um intervalo de tempo igual a TS, que seria o tempo de setup, antes da transição do clock, e pelo menos um intervalo de tempo igual a TH, que seria o tempo de hold após a transição do clock. Então aqui nós temos a ilustração do tempo de setup e do tempo do hold. Então, em outras palavras, nós temos que as entradas de controle têm de ser mantidas estáveis por um tempo TS antes da transição do clock e um tempo TH após a transição do clock. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam qual a diferença entre sistemas assíncronos e síncronos. E o que nós aprendemos hoje? Nós conhecemos o LED com a porta O, vimos que é bastante parecido com o LED com porta NAND, vimos o que é um pulso digital, conhecemos os sinais com clock e flip-flops com clock e os tempos de setup e de hold. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.